Perspectivas econômicas para 2016. Tema do painel, promovido pelo portal Economia SC. O evento trouxe a Florianópolis 5 especialistas em economia e negócios para debater o atual cenário e as tendências da economia de Santa Catarina e do Brasil para 2016. O objetivo do painel Economia SC é discutir cenários, tentar prever cenários para que os empresários, economistas, analistas e nós, cidadãos comuns, mas que dependemos e vivemos em torno da economia, possamos nos preparar mais para isso. O objetivo do portal Economia SC é fazer uma economia para o cidadão comum, para que as pessoas possam acompanhar o noticiário econômico e as informações do mundo da economia de uma maneira bastante fácil e participativa. E os nossos convidados nesse painel vão fazer exatamente isso. Vão discutir cenários da economia no Brasil, economia em Santa Catarina, mas também abordar alguns temas que são importantes hoje, como, por exemplo, a reestruturação de empresas. Como é que as empresas se preparam, se recriam, se reestruturam, se remontam para enfrentar um momento de dificuldade na economia, um momento de recessão, um momento de retomada da inflação. Como é que as empresas fazem para enfrentar esse momento? E mais do que isso, se diz que na crise é hora de crescer. Então, não só olhar os aspectos negativos, mas as perspectivas. Que perspectivas existem de financiamento, de linhas de crédito? Isso vai ser debatido hoje aqui, também procurando trazer um cenário que se a previsão é de um cenário difícil, mas a gente acredita que com o trabalho, com as forças vivas da nossa economia, a gente consegue superar essas dificuldades. Entre os palestrantes, o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, que falou sobre as tendências do mercado de crédito e investimentos para 2016. Eu acho que a tendência agora é arrumar a casa no país, no mundo, e especificamente no mercado de crédito, tentar passar por uma fase difícil, mas eu acho que a gente está lentamente se arrumando o país para uma fase melhor em 17, em 18. O carro-chefe da economia agora é o setor exportador, né? Quando a gente desanuviar o cenário político, aí eu acho que o empresário e o investidor começam a olhar para frente e voltar a fazer negócio no Brasil. Quais áreas? Basicamente setores ligados de alguma forma ao comércio exterior, ou porque importa ou porque exporta. Eu acho que a economia começa a andar a partir daí. E aí certamente em 2017, quanto mais você olha para frente, mais animado você vai ficar. E aí a gente vai ver do futuro, vai ver hoje que, na verdade, a gente vive um bom momento para investimentos. Principalmente em regiões como Santa Catarina, que são regiões ainda muito ricas, privilegiadas, o câmbio ajuda. Então, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva de futuro e aí a gente vai entender o momento atual como uma grande oportunidade. Também participou do painel a jornalista Cristiane Barbieri. Ela trabalhou nas revistas Época Negócios, Isto É, Veja, e hoje é colaboradora do Estadão. Cristiane falou sobre o cenário macroeconômico atual no Brasil. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar um grande cenário. Vou dividir um pouco a minha experiência como jornalista, sou jornalista há muitos anos, eu presto serviço hoje para o Valor Econômico para o Estadão, então vou falar um pouquinho do que eu tenho ouvido de empresários, economistas, etc. E eu acho muito legal essa iniciativa porque regionaliza um pouco. Apesar de Santa Catarina estar sofrendo menos com a crise, eu acho que acaba dando uma discussão geral, as alternativas de financiamento. Lá mais para o Sudeste a gente está sofrendo um pouco mais, né? Com a crise no financiamento, muita demissão, são coisas mais... Mas, enfim, de todo jeito é sempre bom você ter essa discussão mais ampla aqui também, né? Segundo Cristiane, 2016 pode ser mais um ano de recessão econômica no Brasil. Eu acho que é mais um ano a ser pulado, né? Como todo mundo já se falou muito, vai ser a pior crise desde 1929, 1930, porque a gente nunca teve no Brasil 2 anos seguidos de recessão. E parece que pela primeira vez pode ser mais do que 2, pode ser até 3. Então, é um cenário assim, que quem tem dinheiro é uma hora boa para comprar empresas, fundir, né? E quem não tem, é uma hora de negociar, buscar alternativas, financiamentos, outros jeitos e discutir. Outro palestrante foi o economista Frederico Laureano, que trabalha no Badesc. Ele apresentou as linhas de crédito para impulsionar o crescimento das empresas catarinenses.
O Badesc ele usa linhas com recursos próprios, do próprio Badesc, né, que alavancam as empresas catarinenses, mas também usam linhas do BNDES e linhas da FINEP também. A gente tem que ter um cliente que tenha toda a questão cadastral apta para que ele consiga obter esse financiamento, né? Ele tem que ter um bom projeto, né? Principalmente um bom projeto, para que a gente consiga apoiá-lo, né? O Badesc, como agência de fomento, ele está vinculado diretamente ao projeto, né, do cliente, né? E outros pré-requisitos que eu vou tratar com mais detalhes na palestra. Outro palestrante do painel foi Volney Eberts, que falou sobre reestruturação de dívidas. A reestruturação de dívida é um nome, né, que se dá, mas na verdade, vamos lá, né? Reestruturar a dívida é uma ação dentro de um conjunto complexo e importante de ações que a empresa tem que fazer. É como se fosse um iceberg. O que o público externo enxerga é a reestruturação da dívida como uma alternativa. Inclusive as instituições bancárias estimulam isso. Elas sabem que esse é um remédio importante, né? Agora o maior desafio está dentro da empresa, que é realmente a gente pegar essa bolota grande do iceberg que só a empresa enxerga e só ela pode agir sobre isso. E fazer com que esse corpo, que realmente tem a musculatura, seja capaz de enfrentar as adversidades. O quinto palestrante do evento foi um dos fundadores, em Santa Catarina, da APIMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, o economista Rafael Costa da Silva. Em primeiro lugar, quando se fala em investimentos, você deve conversar com profissionais da área. Profissionais são pessoas que são certificadas, avaliadas e fiscalizadas. Buscar investimento com a dica do amigo, dica do irmão, o vizinho ou, às vezes, com o gerente do banco, não é a melhor ideia. Então, antes de investir, busque informação, busque conhecimento para tomar uma melhor decisão de investimento. Investimentos aqui no Brasil tem uma característica, infelizmente, que facilita, que é o juro muito alto. O juro brasileiro, infelizmente, é o campeão mundial. O país paga juro muito alto, o nosso governo paga juro muito alto. Do ponto de vista, existe uma segurança, quanto que você vai ganhar cada mês, ali cerca de 1%, 1,1%. Existem várias aplicações financeiras que os bancos oferecem que são atreladas a juro. Algumas isentas de imposto de renda, outras não, algumas de curto prazo, algumas de longuíssimo prazo, como os planos de previdência. Então, de uma forma geral, aplicar em juro no Brasil tem sido uma alternativa simples e uma alternativa bastante rentável. Porém, esse juro é pago pela sociedade. Então, existe logo um risco de longo prazo. Até que ponto a gente imagina que o governo vai ter capacidade de devolver esse dinheiro que está sendo emprestado? Quando se fala em renda fixa, na verdade é muito interessante ver o rendimento mensal. Por outro lado, é um dinheiro efetivamente emprestado ao governo ou emprestado aos bancos. Para isso dar certo, seja daqui 5, 10, 20 anos na sua aposentadoria, existe uma coisa que é essencial, que é a base de tudo na nossa economia, que é as empresas darem certo. Se as empresas, as ótimas empresas, empresas bem geridas, como muitas empresas catarinenses, empresas que fazem parte do nosso dia a dia, se essas empresas não derem certo daqui a 5, 10, 20 anos, o governo não vai ter tributos, a sociedade não vai ter os seus empregos. Então, qualquer forma de investimento, seja renda fixa, seja imóveis, depende do país dar certo. E o país dar certo é as empresas darem certo. Então, quando a gente fala as empresas darem certo, o que eu acredito, em termos de investimento, é investir em empresas, seja no seu negócio próprio, na sua excelência empresarial, no empreendedorismo, ou então, dependendo do seu capital, lógico, para capitais menores, uma excelente alternativa que está com os preços muito atrativos é investir em ações de empresas na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores parece um negócio especulativo, é porque as pessoas não têm informação. Na verdade, existe esse jogo diário, esse vai e vem das cotações. Mas, na realidade, são cerca de 400 empresas de porte, que faturam pelo menos 50 milhões mês. São empresas realmente grandes, empresas conhecidas, como empresas catarinenses como a WEG, a Tupi, a Tractebel, BR Foods, Celesc, excelentes empresas que têm crescido há décadas. A WEG, por exemplo, tem um histórico de dobrar o seu faturamento periodicamente, dobrando os seus lucros. Então, ser sócio de empresas, ser sócio do empreendedorismo, é a essência do sucesso.
Eu não vejo muita diferença em investir em renda fixa a longo prazo, em termos de segurança, do que investir em boas empresas. Investir em boas empresas, eu trabalho com isso, não é investir em uma, duas ações que estão na bolsa das conhecidas. É investir numa carteira diversificada, pelo menos 10 empresas, 10 setores diferentes, periodicamente acompanhar. Não é um trabalho difícil, é um trabalho que exige bom senso e disciplina. Nenhum negócio quebra do dia para a noite por causa de uma notícia de manhã. Assim como na vida pessoal, na sua empresa, nas grandes empresas.